Não me chame, não me fale, não conheço, nunca vi. Se vi, não sei quem é. Vai ser que nem aqui, não, eu tiro fotografia com muita gente, inclusive o Bolsonaro. Verdade que esse era o sicário. Olha só, rapaz, se você não me fala isso, eu não ia saber. Né? Eles vão ter que fazer isso. Não, eu até acho, quero só acrescentar, assim, na minha visão, eu não acho que, porque o governo Trump, claro, falou que vai fazer o tarifaça, mas antes de ele efetivamente começar a ter efeitos, eu acho que a minha tese é que eles vão tirar e o Marco Rubio vai dizer, estamos tirando por causa do Flávio, não sei o quê, para ele passar como herói, porque foi essa combinação que eles fizeram. A primeira parte, eu tenho denunciado isso nos meus vídeos, que essa combinação se dava em duas partes. A primeira parte já foi, que era efetivamente a combinação, onde a carta era manuscrita ali, a carta, no caso do Flávio, né, não necessariamente aquela do pai dele. Mas, enfim, aquele negócio que a carta que o Flávio fez pro Marco Rubio, não taxa e tal, lá tá tudo combinado, na minha opinião. E aí o governo Trump taxa, num primeiro momento, não deixa a coisa efetiva, porque você veja, quase nada ali nos produtos, né? Ficaram cerca de 5% dos produtos que são muito pouco importantes para os Estados Unidos, que não tem potencial de causar grande inflação lá. E claro, isso tudo estava. O que eles estavam fazendo? Eles estavam fazendo isso justamente para usar como teatro. Nós vamos taxar meia dúzia de coisa lá. O governo brasileiro sabe que essas coisas que vão ser efetivamente taxadas, claro que tem sua importância, não tenha dúvida, mas não é o fim do mundo como seria se taxasse tudo, né? E aí, daqui a pouco, o Marco Rubio vai dizer, não, combinamos aqui com o Flávio tal, porque é a única coisa viável para o Brasil, blá, 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 nós vamos tirar, porque ele é uma pessoa muito boa, para ele passar de herói. Eu acho que essa vai ser a última cartada, na minha opinião, sobre isso. Marcelo, concorde comigo. 2 canastrões combinando uma cena absolutamente ridícula. Sem dúvida. Porque mas nada faz sentido até agora, né, Tardelli? A existência dele não faz sentido, né? E tudo se trabalhou pelo tarifaço. Ele está lá desde o começo do ano cuidando do tarifaço. Né? Ele só sabe fazer isso, né, Tardelli? Ele só sabe fazer isso. Agora, dizer que ele não sabe que, olha, isso aí eu não tenho... Eu entendo que se ele fizer isso, o Flávio Bolsonaro vai perder mais um pontinho. Tomara. Eu acho que fará, mas tomara. São 2 canastrões. Sabe que aqueles programas humorísticos de 2 mentirosos, canastrões, sentados na praça, um contando uma mentira mais imbecil do que o outro. Né? A Maria Clara Machado tem uma peça muito interessante que se chama 2 idiotas sentados cada qual em seu barril. É a impressão que eu tenho de de Eduardo Bolsonaro e Marco Rubio. 2 idiotas sentados cada qual no seu barril. E isso passa às pessoas. Aquela credibilidade que o Jair Bolsonaro adquiriu por ser gente como a gente, fala o que eu falo no churrascão, eu tenho um tio que nem ele, sabe? Os filhos não têm. Os filhos não têm. E que deixemos claro, né, Pedro e Marcelo? Certo? O Jair Bolsonaro está cumprindo pena. Ele está preso. Ele está preso. Ele está em regime fechado. Humanitariamente, esse regime fechado se deslocou para a casa dele, porque o diretor da penitenciária do Complexo da Papuda e uma junta médica entenderam que não tinha condições de ser tratado lá. Por isso, se autorizou que ele fosse para a casa dele. Mas ele, enquanto pessoa presa, sentenciada, cumprindo pena, para quem já não vigora e não vive o princípio da presunção de inocência, que já foi quebrado, ele tem os seus direitos políticos fracassados. Ele não pode se manifestar politicamente.
por lei, pela Constituição. Isso não é uma ditadura. Ditadura é você proibir o preso político de fazer isso. Bolsonaro, não. Então, aquela carta com aquela letra, quando alguém, aquela letra denuncia ou esclarece a profundidade e a erudição de Jair Bolsonaro. Né? Exatamente. Aquela coisa cursiva, assim, de quem está acostumado a escrever. Só faltou ele colocar uma régua embaixo assim, da letra para. Como a gente fazia quando era criança. O Flávio Bolsonaro, embora se apresente como advogado do Jair Bolsonaro, ele pode visitar. Eu posso visitar o preso, o meu cliente, todo dia? Posso. Mas eu não posso trazer recado do meu preso para fora. Por que tem advogado preso por causa disso? Porque está trazendo né? E não pode. A função do advogado com o seu cliente preso é lá, é dar ânimo, é dar esperança, é mostrar o recurso que está fazendo, certo? As estratégias de defesa que vai usar. Mas não sair e dizer, olha, o preso Roberto Tardelli, cumprindo pena na Papuda, deu essa carta para dizer isso a você. Ele não pode fazer isso. Ao fazê-lo, ele comete uma infração disciplinar grave, apta de punição pelo Tribunal de Ética e Disciplina da OAB do Rio de Janeiro, ou do Distrito Federal. São coisas diferentes. Eles não têm a credibilidade, por pior que seja, por mais irracional que possa parecer, que Bolsonaro, as pessoas acreditam no que ele fala. Olha, vocês não devem tomar vacina. Quanta gente não tomou vacina? Pois é. Agora que nós conseguimos aumentar a taxa de vacinação. No fim do governo Bolsonaro, vacina era quase um assunto proibido. Sim. Igual urna. Igual urna. Olha, eu sou velhinho, eu trabalhei nas eleições de papel. Você trabalhou, Marcelo? Trabalhei de papel, exatamente. Mesários. Eu trabalhei na eleição de papel. É um horror. É um horror. É um horror. Você tem que escrever o nome do candidato a vereador, por exemplo. Exato. Tem que escrever o nome do deputado estadual, o nome do deputado, porque não tem aquela lista gigantesca, não dá para fazer não é uma folha de jornal aquilo lá, sabe? Lá você tinha a cédula vinha com o nome os candidatos à presidência, Senado, e aí, mano, escreve. Por isso que o Macaco Tião foi eleito, né? Que dava para escrever o nome do cara. Dá para escrever. Havia um radialista em Ribeirão Preto, muito famoso, não vou dizer o nome porque ele está em atividade. Tá? Ele tinha um primo que era candidato, só que o primo não tinha a popularidade do radialista. Eles colocavam o sobrenome como só. Então as pessoas escreveram o nome dele e acharam que estavam votando em um, votavam no outro. Né? Aí eles iam brigar com a gente. Eu votei no um lá, você apareceu outro lá, velho. A eleição a papel era uma coisa assim, velho, que... Da idade da pedra lascada, né? Um pouco anterior, né? Antes da roda, isso, sabe? Porque... Agora, quando você pensou em vacinação, quando a gente ia para a escola, vacinava a gente, acabou. Era compulsório, né? Exatamente. Ninguém perguntava, teu pai não perguntava, tua mãe ficava preocupada em você ser vacinado. De repente a gente estava discutindo marca de vacina, né? Marca de vacina, viramos sommelier de vacina, um negócio assim, uma coisa de louco, sabe? Mas ele tinha... Desculpa te interromper, Tardelli, mas tem uma coisa importante que vai acontecer em breve, porque nessa mesma live aí que o Paulo Figueiredo xingou o Valdemar, ele deu o caminho das pedras. Ele falou assim, nós vamos questionar as urnas, evitar, né, questionar enfim, o voto feminino, sei lá o que ele falou, as pautas de misoginia, não sei o que, mas chama atenção, questionar as urnas, temos que ter voto de papel. Ele fala isso. Então você vê que, e como ele é o cara que manda,
na família Bolsonaro, lá, né, no setor estadunidense da família Bolsonaro, é a coisa que vai seguir daqui a pouco. Eles vão questionar, entende? Inclusive seguindo uma diretriz do próprio governo americano, né? Eles vão querer botar fogo no mato, porque no mato deles não sai mais coelho. Exato. Esse é o mato, acabou. É. Uma coisa que a gente tem que pensar é que quando o Jair Bolsonaro foi preso, as pessoas não acreditavam na condenação dele. A extrema-direita está absolutamente tranquila de que aconteceria uma coisa no final, que o Trump interferiria no final e ele seria absolvido. Não aconteceu. Eu até hoje, eu perdi muito. Antes eu tinha algum contato com algum amigo de infância, Bolsonaro. Agora eles me excluíram completamente, ainda bem, muito obrigado. Sabe? Mas antes, a gente via que eles acreditavam realmente. Eu conversei com gente que acreditava nos clones do Lula. Eu tava numa live que entrevistamos um homem na Paulista, Fabrício Rinaldi fez a entrevista. Eu me lembro dessa entrevista. Eu acredito nos clones do Lula. Aquela live foi surreal. Aliás, levou 5, eram 6. Ele disse que agora são 5 que morreu um. Eu me lembro direitinho disso. Qual dos clones que havia morrido, não sabe? Olha, morreu um clone do Lula, não virou notícia no jornal. Como assim? Olha, tinha 6. Mas agora hoje, a Auriverde, a Rádio Auriverde, hoje, eu publiquei um vídeo sobre isso, eles estão falando do clone. Porque assim, o cara dá o Pitoli lá, que é o âncora, para ele não se queimar muito, ele fala, pois é, daí ele questiona a vitalidade do Lula, como é que pode um cara de 80 anos fazer tudo isso, blá, blá, blá. E em momento nenhum ele questiona o clone, porque ele está pegando alguém que falou do clone, que eu não vou lembrar quem é, e aí, né, ele usa isso como escada para meio que endossar a existência do clone. Ele não nega. Sabe? Por quê? Porque eles sabem que ali é terreno fértil, o gado acredita em qualquer bosta mesmo, então eles vão tacar tudo. Porque é isso que você está falando, Tarelli. O cara, quando não tem alternativa, cara, ele vai pro foda-se. Ele acredita em qualquer coisa. Ele acredita em qualquer coisa. Ele acredita em qualquer coisa. Ele não tem alternativa. Sim. E quando essa parcela da extrema-direita não concluir que não há alternativa, então a alternativa não tem eleição. Fala, galera da Folha TV, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui e a gente precisa muito, muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro do nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico, para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês, vida longa e próspera. Cuidem-se, cuidem dos seus, e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!